Bom, seguinte, eu vou te mostrar o porquê que tu já não deveria estar posicionado em Bitcoin desde o final de agosto e como tu poderia saber disso com antecedência, correto? Ou seja, que sinal, o que apareceu em agosto ali que foi um bom sinal de saída para quem estava posicionado em Bitcoin e como tu pode fazer para não cometer esse erro de novo e continuar exposto em um momento onde o mercado está dando sinais que vai ter uma correção forte, tá? Vamos lá, puxando aqui nosso gráfico, deixa eu ver se não tem nenhum estudo aqui, não, já está limpo, beleza, tá? Lembrando, nós temos análises mecânicas e análises discricionárias. Eu vou iniciar o nosso vídeo com uma análise discricionária. Análise discricionária envolve subjetividade, ferramentas discricionárias, e análise mecânica, ela é totalmente objetiva, totalmente quantitativa. O ideal é ter os dois, mas se for para escolher um deles, eu escolho a mecânica e não a discricionária, tá? Porque a discricionária tem o viés do analista, né? Tem o viés subjetivo do analista e a mecânica não, tá? Bom, o que aconteceu? Tá? Eu desenhei dois cenários para ti semana passada. Num dos cenários, a gente teria uma correção dessa pernada aqui de baixo, tá? Então isso aqui é uma pernada de baixo, claramente o preço está caindo, né? Então uma pernada de baixa, o preço estava aqui na semana passada, teve uma correção, se tu se lembrar bem, apareceu aqui um candlezinho amarelo, tá? Candles amarelos indicam exaustão de movimento, o que propicia uma boa chance do preço ou lateralizar ou corrigir no sentido contrário à tendênciazinha aqui, da onde estava vindo, de onde apareceu esse candle amarelo, tá? Isso dentro de uma das análises mecânicas que eu tenho dentro do sistema Argo, certo? Então, de fato, acabou acontecendo, né? Isso aqui, olha o vídeo antigo ali da semana passada do canal, tu vai ver que eu comentei esse cenário. O preço deu uma correçãozinha de uns 3% a partir daquele ponto, que era mais ou menos o que estava mapeado lá na semana passada, tá? No entanto, eu ainda estava esperançoso, por mais que não estivesse mais posicionado conforme o modelo, mas ainda estava esperançoso de esse daqui ser o fundo, certo? Esse aqui ser o fundo. No entanto, eu comentei que se esse não fosse o fundo, o que ia acontecer era o que está acontecendo agora, o que aconteceu agora, que não é simplesmente cair, tá? É corrigir até essa região aqui e aí sim cair, ativando esse pivô no gráfico diário, tá? Lembrando que quanto maior o tempo gráfico, mais peso tem a análise. Então, um sinal, um pivô ativado no gráfico diário, ele tem menos peso de previsão do que um pivô ativado no gráfico semanal, certo? A gente já vai ir para a nossa análise semanal daqui a alguns segundos, tá? Vamos lá. Então, aconteceu o nosso cenário pessimista da semana passada, o preço de fato subiu, fez uma correção, fez um 2-3 de venda ancorado nas médias móveis, em cima da cabeça do pivô que tinha sido rompido na semana anterior, né? Então, desse pivô aqui, e puxou para baixo, tá? Essa região onde ele está segurando, se tu voltar no vídeo da semana passada, tu vai ver que bem em cima dela tinha uma linha do Argus Vol. Então, o indicador mecânico também, que faz parte do sistema Argus, ele mapeou a região onde o preço descansou nessa puxada aqui de baixo, tá? Dentro, portanto, do nosso gráfico diário, que é uma análise menos potente do que a análise no gráfico semanal, que a gente vai agora aqui na sequência, o Bitcoin entrou, tá? A nossa lateralização está começando a ficar com o início de tendência de baixa, dentro do contexto aqui do Bitcoin. O nosso último fundo relevante, tá? Eu já posso vir para o nosso gráfico semanal. O nosso último fundo relevante era essa região aqui, certo? Essa regiãozinha aqui é o nosso último fundo relevante. Claramente o preço rompeu a região do último fundo relevante, tá? Então, o que daria um gatilho muito feio, né? Mais feio ainda do que essa barra gigante aqui de baixo, para realmente a gente pensar em início de bear market buscando quedas de 90%, como acontecem comumente nos bear markets do Bitcoin, tá? É eu ter, além de fundos descendentes, eu ter topos descendentes depois da ativação de um pivô relevante, tá? Então, eu tive aqui a ativação desse pivô. Então, isso aqui é um pivô. Isso aqui é uma ativação, rompimento de um fundo validado, ativação de um pivô. Esse aqui era o nosso último fundo validado. O preço deveria segurar nessa região e era onde a gente estava flertando na semana passada. Por isso que a minha tese, a minha ideia era de que o preço de fato ia segurar aqui, ia voltar a subir. Não foi o que aconteceu. Teve um rompimento, tá? Mas eu preciso de mais uma coisa para realmente ficar com cara de início de bear market. Eu preciso que o preço faça uma correção até essa região aqui
e desabe rompendo esse fundo, né? A formação desse fundo, tá? Ou seja, uma quebra de estrutura confirmada dentro do gráfico semanal, tá? Gabriel, existem argumentos para a gente acreditar ainda que não começou o bear market? Existem, tá? O primeiro argumento, o argumento mais forte, é que essa correção, ela tá com essa cara mais feia, né, do que as outras correções, porém, as outras correções, o preço tinha dado uma pancada para cima maior. Então, é mais fácil, né, foi mais fácil aqui as médias móveis inclinarem para baixo, porque o movimento de alta anterior já não tinha sido tão alto, tá? Eu não tive um movimento de alta que costuma acontecer em tendências, em final de tendência, eu não tive um movimento de exaustão, né? Aquela barra de alta forte, engolindo as barras anteriores aqui nessa região de topo. Eu não tive isso, tá? E comumente eu costumo ter exaustão em final de tendência de alta. Como eu não tive esse cenário de exaustão, pelo contrário, e um cenário de exaustão ele é dado por uma porrada para cima no final, tá? Geralmente uma porrada para cima sem volume, né? Como eu não tive isso acontecendo, talvez, tá? A gente ainda pode esperar mais uma pernada de alta, mas está começando a ficar cada vez mais feio. A verdade é essa. Por mais que a gente queira que o mercado fique subindo, não dá para ficar inventando abobrinha, né? Então tá com cara, sim, de que essa tendência de alta, ela pode ter chego no fim, tá? Eu ainda tô me agarrando na ideia de que a gente vai ter mais uma pernadinha de alta, porque eu não tive ainda o cenário que eu mostrei agora anteriormente, que eu tive o rompimento, não tive ainda a correção em cima da cabeça do pivô para voltar fechando para baixo, né? Que daí sim eu tenho uma confirmação da quebra de estrutura, tá? Isso aqui já é uma quebra de estrutura porque eu comprei o último fundo relevante do semanal, né? Mas eu não tive a confirmação ainda que vai acontecer quando eu tiver um pullbackzinho e a ativação desse pivô. Aí eu vou ter um pivô bem explícito de baixa sendo ativado, tá? Bom, um argumento do porquê essa correção aqui, ela não é, sob certa ótica, ainda tão ruim quanto pode ser, tá? Se eu olho as outras correções dentro dessa mesma tendência primária de alta, eu tive quedas aí na casa de 32%. Se eu pego a correção de agora, tá? Eu tive uma queda de 25%. Então ainda tem espaço de mais uns 7% aqui nos 32% de queda. E essa região aqui, ela também é a cabeça de um pivô, né? Eu tenho um topinho aqui, né? Então deixa eu até marcar aqui no gráfico. Ó. Quem gosta mais de cripto, tá? Quem não tem problema em comprar tendência de baixa, essa região aqui de 80 e poucos, tá? Chegando nessa região, armando ali fazendo um fundo, pendurar uma ordenzinha comprando no rompimento do candle 3, né? 1, 2, 3 do que fez ali, formou o fundo, com stop abaixo da mínima do candle 2, buscando uma retomada forte, tá? É uma aposta, é uma posição interessante, porque tu pega uma relação de risco-retorno boa. No entanto, a relação de risco-retorno é muito boa, mas a probabilidade de tu ter gain não é tão boa assim, porque tu vai estar comprando contra a tendência, uma vez que já vai ter ativado a tendência de baixa se o preço chegar nessa região de 80 e poucos mil pontos, tá? Que nesse momento tá com cara de que é o que vai acontecer. Não acredito que vai acontecer rápido. Não acho que vai vir aqui e dar uma pancada para baixo do nada. Mas, sim, tá com uma carinha de que a gente vai vir aqui, fazer algo mais ou menos assim, tá? E aí, se eu quiser avaliar no tempo quando que isso pode acontecer, talvez eu possa desenhar aqui algum canal. Vamos ver esse canal de alta aqui, se ele nos dá alguma métrica interessante. Vamos ver. Se eu puxo daqui pra cá. Na verdade chegou agora, né? Chegou agora. Então seria fora do canal se puxar ali pra baixo, né? Bom, respondendo a pergunta do início do vídeo. Por que tu deveria estar fora do Bitcoin desde agosto,
Porque tu não deve investir só com análise discricionária. A análise discricionária é a opinião de analista. Análise mecânica é a modelagem estatística aplicada em investimentos. Se eu faço uma análise mecânica do Bitcoin, ou seja, utilizando um modelo estatístico como o Argus BTC, olha só quando ele nos deu saída. O modelo Argus, ele deu saída no Bitcoin dia 25 de agosto. Tá? Ou seja, ele preveu essa queda. Certo? Essa correção aqui do mercado. Então, o ideal é tu ter uma soma de uma confluência de sinais, tá? Então eu tenho sinais mecânicos, que são os mais fortes, certo? A gente tem que seguir o sinal mecânico, mas eu vou utilizar a análise discricionária para fazer ponderação de posição, para de repente entrar num trade de prazo mais curto, certo? Mas não para minha posição de longo prazo. Se tu utilizar a análise discricionária para posição de longo prazo, tu vai dar errado, tá? A tua carteira não vai performar bem, porque a análise discricionária abre espaço para o teu emocional interferir na ua análise e interferir na análise dos analistas, inclusive, né? Inclusive na minha, nas pessoas que fazem vídeo aí pro YouTube sobre Bitcoin, o pessoal, se não segue o modelo como o que eu tenho, provavelmente está posicionado ainda. Então eles estão torcendo para o preço subir, isso em viés análise, tá? Eu não estou torcendo necessariamente para o preço subir, porque eu não estou posicionado, ok? Então é muito mais fácil tu lidar com as oscilações de mercado quando tu sabe o que fazer de forma não subjetiva. Então, respondendo de forma direta a pergunta que eu disse que eu ia responder no início do vídeo, tu não deveria estar posicionado em Bitcoin aqui, a partir dessa barra, porque tu deveria estar seguindo um modelo mecânico como o BTC Position, o Argus BTC Position, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui para... falta uma parte da nossa análise, que são os outros indicadores mecânicos, né? E aí esses outros indicadores mecânicos a gente usa como regiões para aplicar a análise discricionária, tá? Então, vamos lá. Essa região aqui que o preço segurou, ou melhor, essa região aqui onde o preço está segurando, essa região é uma região que já tinha sido mapeada pelo modelo Argus Vol na semana passada. Se tu assistiu o vídeo da semana passada, tu vai ver que exatamente essa região aqui tinha uma linhazinha vermelha ali traçada, marcando uma possível região de descanso, tá? E essas regiões de descanso, elas são plotadas no gráfico, óbvio, antes da movimentação do preço. Então elas têm sim um caráter preditivo, e esse caráter preditivo ele está exposto nessa tabela aqui de baixo. Essa tabela, no entanto, eu preciso ainda trabalhar mais um pouco nessa modelagem, tem mais uma camada que eu quero avançar, porque aqui eu tenho uma probabilidade para o dia em que a linha foi plotada, que é sempre no início da semana e no início do mês. No entanto, à medida que o tempo vai passando, o preço vai se aproximando dessas linhas, né? O que faz com que se eu quiser ver a probabilidade instantânea daquele momento ali, independente do prazo, do momento que a gente estiver olhando, eu preciso de uma probabilidade condicional pelo tempo, que ainda não está aqui no Argus Vol, mas vai estar. É uma dos meus objetivos, é adicionar essa probabilidade, esse condicionante de probabilidade pelo tempo, tá? Mas não significa que as regiões perdem força de poder, perdem poder como regiões de que o preço tende a segurar, tá? Então a nossa próxima região de descanso seria aqui em 91 mil dólares. Como eu comentei anteriormente, eu espero sim que a gente tenha uma correçãozinha, né, na cabeça aqui do pivô e ativando esse pivô aqui de baixo, tá? Mas isso não aconteceu. Vamos ver semana que vem, se a análise da semana que vem eu vou ter conseguido desenhar exatamente o que vai acontecer como eu desenhei na semana passada, né? Esse pivô aqui, né? A ativação desse pivô. Aqui eu tenho, vamos ver se a gente tem alguma divergência de preço. Não tenho divergência de preço. Divergência no volume. Não tenho divergência no volume. Semana passada a gente tinha, né? E de fato o indicador previu uma correçãozinha, tá? Mas não temos uma divergência de volume. Candle de clímax, sim, tá com candle de clímax, tá? Ou seja, é mais improvável ainda do preço passar rasgando aqui para baixo sem dar mais uma descansada, tá? Sem o preço se aproximar ali das médias móveis, ou as médias móveis, no caso, se aproximarem do preço, certo? Então, por isso que, nesse momento hoje, a minha tese mais provável
para essa nossa semana é que o Bitcoin faça uma correçãozinha, mas que ele não rompa essa região aqui dos 100 mil dólares, tá? Aqui se tornou agora resistência. Se tornou resistência, certo? E aí fazendo isso e depois ativando aqui para baixo, aí fica bem feio, tá? Aí eu já posso trabalhar com o início de bear market. No entanto, nessa região aqui, para quem gosta de correr mais risco, para quem gosta mais de Bitcoin, gosta mais de cripto, para quem não se importa em fazer preço médio, né, e o preço jogar contra a posição, essa região aqui de 85 até 88 mil pontos é a minha próxima região gráfica boa de compra, tá? Para quem faz preço médio aí, quem está fazendo uma espécie de dollar cost average com Bitcoin, com o ativo, certo? Essa região aqui entre 85 e 88. Por quê? Porque eu tenho aqui um order block forte, tá explícito aqui nessa região. Tenho a cabeça desse pivô, né? E eu tenho aqui também alvos de Fibo, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu lembro que durante a semana eu tinha desenhado isso, eu tirei aqui do gráfico. Mas nessa região aqui, 85 mais ou menos. Deixa eu ver se eu encontro aqui qual era o pivô. Aqui. Essa região aqui, ó. Tá, eu tenho o terceiro alvo desse pivô aqui, de ativação desse pivô. Aqui é uma confluência boa, tá? Terceiro alvo de um pivô relevante, certo? Alexa, volume no 0. Certo? Então, nesse momento, tá? Eu não sairia comprando Bitcoin a louca, tá? Ah, Gabriel, e se semana que vem o preço subir? Tu é um merda, né? Não funciona a análise discricionária. Bom, a análise discricionária ela é subjetiva, irmão. Tá? De novo, se tu quer objetividade na tua tomada de decisão, tu precisa de um sistema mecânico, tá? E aí, sistema mecânico a gente só entra quando aparecer um candle verde, certo? Quando aparecer esse candle verde, talvez eu traga para ti aqui no canal, tá? Vamos ver como é que vai estar ali, se vocês vão estar me dando uma moral também seguindo o canal, curtindo o vídeo. Aí eu venho aqui quando o sistema marcar um sinal de entrada, eu mostro para vocês, certo? Com isso, então, nos despedimos da nossa análise dessa semana. Nos vemos na semana que vem. E lembra sempre de priorizar a segurança e não a ganância. Um abraço. Vamos para cima.